Olá, queridos. Então, nem deu tempo da gente despedir de vocês, né, para falar assim, tem uma segunda parte da aula, né? Que bom. Isso é legal porque a gente também mostra que dá aquela impressão de que, mesmo sendo em vídeo, a gente está na aula como se estivesse em sala de aula mesmo, né, com os imprevistos, só que agora os imprevistos da internet. E na verdade eu não vi, então acabou sendo que eu estava falando e fui cortado no meio. Mas não tem problema, a gente vai dar continuidade a essa segunda parte. Está faltando pouco, então tem um pouquinho de paciência. A gente vai terminar o conteúdo sobre aprendizagem. Vamos recuperar então o que a gente estava falando no vídeo número 1 sobre a aprendizagem como elemento, estrutura, ferramenta psíquica, né, de constituição do ser humano. Eu estava falando, eu vou partilhar um pouco também do material que eu tinha aqui e que foi parado, né, pela questão do, da internet, né? A questão da aprendizagem. Eu falava, só para recordar para vocês, dos tipos de aprendizagem. Se recordam? Estava no outro vídeo. Então, quais são esses tipos de aprendizagem? Né? É o formal, o não formal e o informal. Eu falava que o formal era aqueles, né, que as instituições de ensino dão, a não formal seria aquela parte das outras estruturas sociais que acabam organizando, né, mas não de maneira oficial, os processos de aprendizagem. E eu me recordo que antes de nós cairmos ou a internet nos derrubar, sem problema nenhum, é aquele momento em que entram na sala e fazem uma pergunta que o professor tem que sair e depois volta. Não muda muita coisa. A aprendizagem formal é aquela que se dá na vida cotidiana. Aliás, retomando esse assunto, desse ponto que eu parei antes, no segundo vídeo, existe até na LDB, no artigo 3º, no inciso 13º, quando se fala sobre ensino, se fala que existe uma aprendizagem que é a aprendizagem ao longo da vida, a ALV. A aprendizagem ao longo da vida é a aprendizagem formal. Então, o processo de ensino-aprendizagem ela é reconhecida na política pública como um tipo de aprendizagem real, concreto, que atravessa também as aprendizagens formais. Né? E se isso é reconhecido na política, isso também é reconhecido na área da psique humana. Nós aprendemos o tempo todo. A nossa mãe fala na nossa cara isso, né? Não foi isso que eu te ensinei, não era dessa forma que era para fazer. Então, os indivíduos, as relações simples, cotidianas, elas também são promotoras de um enriquecimento das nossas potencialidades. Os nossos conhecimentos e aptidões, muitas vezes, não se dão pelos processos formais e nem pelos processos não formais, mas sim pelos processos informais da vida. Né? Aquele momento em que você não pega o manual de instruções da televisão e, de maneira intuitiva, você começa a mexer na televisão e dá super certo. Então, essa aprendizagem é uma aprendizagem do cotidiano, que você vai criando e que depois você vai passando para outra pessoa que também não vai ler o manual de instrução da televisão que você comprou, e assim a gente vai se articulando com os objetos e com a realidade em si. Né? Então, a aprendizagem informal, por mais que a gente não se dê conta, ela é transformadora total da nossa psique, da nossa forma de afetos e relações, né, e paixões que construímos dioturnamente, né, na vida. Bom, então aí a gente já vai embicando para uma terça parte da nossa aula, que vai perguntar então a respeito especificamente da aprendizagem escolar. E aí a pergunta que se faz é quais são os fatores que de alguma maneira vão interferindo nesse processo ou determinam o processo de aprendizagem no contexto escolar e que falam de questões que são questões que mobilizam não somente o conhecimento da realidade, mas também todo um afeto, toda uma questões de relações interpessoais que fazem com que o professor ele tenha determinada atitude ou não diante daquilo que lhe propõe a realidade, a vida, enfim, o cotidiano escolar. Primeiro, a presença do professor. A presença do professor é a presença de liderança. Minimamente, como dizia Jacques Lacan, e Jacques Lacan vai fazer isso com respeito à figura do terapeuta, e aí eu estou fazendo uma transposição para a figura do professor, né? O professor é o sujeito do suposto saber. É aquele que tem o conhecimento e a autoridade que foi lhe dada por uma documentação de uma aprendizagem formal para falar: eu sei de psicologia. Um pouquinho mais do que vocês sabem de psicologia. Eu sei de matemática, eu sei de geografia, eu sei de história, eu sei de português, mais do que os outros que estão ali na minha frente. E por isso eles estão nessa relação, que é uma relação de desigualdade.
Uma relação entre professor e aluno é uma relação de desigualdade na questão do conhecimento, né? Porque se fosse de igualdade do conteúdo que está sendo aprendido, ele não estaria ali, né? Mas é uma questão de desigualdade pelo conhecimento que o aluno não tem, mas que terá a partir do estudo conjunto com o professor. Não significa que é uma desigualdade porque o aluno não tem capacidade de aprender. Não, o aluno tem capacidade de aprender. Vimos isso na questão das estruturas, né? Quando falávamos da questão do inatismo. Temos uma predisposição. Eu tenho, você tem. Agora, na articulação existe um sujeito do suposto saber que vai fazer o papel de liderança, que é o professor, e tem os alunos, que vão também constituindo esse lugar, que é o lugar na desigualdade daqueles sujeitos que se submetem às estratégias e processos de relacionamento com o professor, para que ele possa, ele como sujeito ativo, também ter o conhecimento que esse professor também está tendo. Terá o conhecimento, talvez não a experiência, porque o professor geralmente é uma pessoa mais velha do que ele, então terá um pouquinho mais de experiência sobre a vida e sobre o conteúdo em relação à vida do que aquele professor, aquele aluno que está lá e está começando a sua vida. E que tem um outro tipo de experiência diferente do professor com aquele mesmo conteúdo. Então, isso aí vai falar que o papel do professor é um papel realmente do adulto, da figura do maduro, do sujeito do suposto saber, que vai ser capaz de liderar esse grupo, né, mostrando as necessidades existentes dentro da realidade e apresentando objetivos que foram propostos para que eles pudessem ter essa relação dentro do ambiente escolar. Né? O papel naquele momento, dessa relação na vida tanto do professor quanto do aluno. Esse papel é do professor. O professor não pode abrir mão do seu papel de autoridade nisso. As expectativas que o professor tem em relação ao aluno, porque, na verdade, aí eu vou colocar não só o que está no slide, mas tanto o professor tem um conjunto de expectativas sobre o aluno, como o aluno também tem um conjunto de expectativas sobre o professor. E esse processo do que se espera um do outro é que faz também com que a relação ela possa ser uma relação produtiva, uma relação que ajude os sujeitos a crescerem e a se organizarem no mundo. Né? E está-lhe nesse processo a aprendizagem realmente dita. Então, quais são as expectativas que eu possuo sobre vocês? As expectativas que vocês possuem é um processo de nequiócio, né, de negociação sobre expectativas montadas uns com os outros que fazem com que a gente possa constituir um processo de aprendizagem, pelo menos empírico, né, um espaço empírico ou um espaço de construção, estou utilizando as abordagens, né, históricas de aprendizagem ou de construção de entendimento sobre aprendizagem. Lembra? Inatista, empirista, construtivista e histórico cultural do outro vídeo. Então, trazendo um pouco agora para essa discussão. Né? O tipo de organização, o clima da escola também interfere. Isso nós vimos em psicologia escolar, né, que são os condicionantes externos e internos do grupo escolar. Então, isso também vai afetar no processo de aprendizagem. Né? Nós lemos um pouco isso no texto que é um dos textos sobre psicologia escolar. Né? Vimos um pouco essa relação. A existência e a natureza dos objetivos de aprendizagem, ou seja, o que os alunos devem aprender? Isso é uma pergunta. Por que eles devem aprender? O que eles devem aprender? Qual a finalidade para que eles devem aprender? Mais do que vai colocar no futuro alguma coisa que vai se aprender, é ele fazer parte do raciocínio lógico da humanidade. Saber que existe. Saber os processos que levam as coisas a acontecerem e os sujeitos a aprenderem todo e qualquer tipo de conhecimento. A gente fica muito focado na escola do que o que vai ser aplicado na vida do aluno. E muita coisa, como eu já falei no outro vídeo, né, o vídeo anterior, o vídeo 1, muita coisa do que a gente aprender não vai ser aplicado na vida cotidiana. Mas nós vamos aprender do mesmo jeito, porque vamos entender os processos com os quais os sujeitos chegam a determinados conhecimentos e construção de conhecimentos que, mesmo que nós não utilizemos, eles existem. Então, isso é importante também estar claro como fator de aprendizagem. A distribuição do tempo. Aliás, agora aconteceu isso, né? Dividindo a aula em vídeos de 50 minutos, a gente percebeu que não dá. Né? Ou seja, como é que eu distribuo esse tempo? Né? E aí, não só como eu distribuo esse tempo de aprendizagem, mas a diversificação de atividades que eu proponho aos alunos nesse tempo de aprendizagem.
né? Ou seja, não vou ficar falando 2 horas, mas eu vou propor entre uma fala e outra, ou depois de 2 horas um movimento que é um movimento de trabalho, e depois eu vou levar ele para fora, vou levar ele para o laboratório. Ou seja, eu tentar organizar outras áreas do cérebro para aprendizagem, isso está dentro da distribuição do tempo. A capacitação do professor, porque o educador, o professor, ele sempre tem que ter informação contínua, mas não no sentido de saber mais conhecimentos, mas de saber quais são as mudanças significativas que acontecem no gênero humano que fazem com que ele aprenda de uma maneira ou de outra, de acordo com a realidade histórica. Exemplo, esse momento que passamos de pandemia de Covid, em que todos nós não sabíamos manipular uma câmera, um celular, e todos fomos jogados para a área do celular e para a área dos vídeos e câmeras e aplicativos para poder darmos as nossas aulas, sem capacitação nenhuma. Nós tivemos que fazer autocapacitação, né, dos processos. Hoje nós podemos fazer isso de uma maneira a nos capacitarmos para que a gente possa utilizar esses recursos caso venha a acontecer a questão de voltarmos de novo ao distanciamento social, que não é algo impossível de acontecer, mas elemento que pode acontecer dependendo da situação na qual a natureza nos impõe ou acaso nos imponha. Então, a capacitação dos professores não é só, o que é que eu venho falar? Não é só uma questão meramente de saber mais conteúdos para poder ensinar mais conteúdos para os alunos. É como eu organizo as minhas estratégias, competências, habilidades, técnicas, métodos, para que eu possa atender as demandas de alunos que vêm de demandas históricas que vão pedir de nós outros métodos, recursos, dinâmicas, etc., que precisaremos articular nas escolas. Saímos da nossa autorreferência para entrarmos nas formas diferentes de ser e existir no mundo, também nas mudanças históricas e culturais que acontecem, né? O relacionamento com as instâncias de administração de ensino, a gente também tem uma ideia muito estranha de achar que a gente dá aula do tipo, eu entro na sala de aula, fecho a minha porta e acabou, né? Não é assim. O professor ele trabalha num sistema de relação interpessoal, não só professor-aluno, mas também professor-professor, relação professor-família, relação professor-administrador da instituição escolar, a administração do ensino. E aí não estou falando só do diretor e do coordenador, estou falando do sistema público de ensino, do sistema privado de ensino, do sistema nacional, estadual, municipal de ensino. Então, há instâncias que organizam o nosso ser e estar professor e que interferem de maneira indireta, para não dizer direta, mas indireta, no nosso processo de relação com o aluno. Então, um não recebimento do salário vai causar uma greve, e uma greve vai causar uma intercorrência com o aluno, com a escola, com o professor. Então, nós somos seres da relação. O professor é um ser da relação. Então, a relação interpessoal ela faz parte dos processos de aprendizagem também. E para isso é importante termos a dimensão maior do ensino como escolar, não só a minha escola, mas a rede educacional do município, do estado, do país, que de maneira indireta e direta nos afeta nas relações dentro de sala de aula, né? O apoio e a participação dos pais. E aí, a ideia do apoio à participação dos pais não é de culpabilização dos pais ou de achar que os pais têm têm que resolver os problemas que eu não consigo resolver com os alunos dentro da sala de aula. É um papel muito mais de parceria, de conversa, na tentativa de uma busca de minimização de fatores que podem afetar negativamente a aprendizagem. Não é que é a família que resolva. Não há isso. Ou a escola que resolva. Há um processo que a gente vai ter que conversar e chegar a um denominador comum de como podemos atenuar os problemas, que tem problemas que não serão resolvidos, mas vai ter problemas que podem ser amenizados com atitudes, com maneiras de ser e estar junto com o aluno e que a família pode apoiar, né? E que as instâncias do governo, as instâncias públicas e a própria escola também pode apoiar, né? E pode participar de maneira ativa para que isso possa acontecer, essa aprendizagem. Né? Exemplos de violência, de agressão na escola, de intolerância, de racismo, de perseguições. Isso pode ser conversado entre os ambientes, questões de cultura, podem e devem ser conversados dentro do ambiente escolar, não como alguém tem que resolver,
Mas nós temos que conversar. Eu acho que a gente vai começar a mudar um pouquinho isso. Vai ter uma ideia de que alguém precisa resolver o problema. Às vezes o problema não será resolvido, mas o problema será conversado. E a gente vai se implicar no problema. E cada um vai se propor a partes dentro desse problema. E cada um tem que fazer alguma coisa. Então, eu acho que essa negociação, mais do que diálogo, essa negociação dos processos para diminuir os fatores que afetam negativamente a aprendizagem, é uma das funções desse trabalho com a escola e com a família. O acompanhamento e avaliação do aluno, ou seja, todo aluno ele tem o direito de ser acompanhado e de ser avaliado, e aí não avaliado no sentido de sucessos e insucessos, fracassos escolares, mas de o que ele conseguiu avançar no seu ritmo, na sua aprendizagem, e o que falta para que ele possa se desenvolver como um todo, como um ser humano, como algo maior e amplo dentro da realidade. Então, acho que isso faz parte do acompanhamento. E todo mundo também tem que fazer, sim, o aluno tem que se sentir que está implicado dentro da avaliação, ele entender para que está sendo avaliado, o que está sendo avaliado, ele ser responsável pelas respostas que ele dá. Um dos exemplos que eu faço muito em sala de aula é vocês corrigindo os seus próprios trabalhos ou os trabalhos dos colegas. É uma forma da gente poder entender como é que se dão respostas diferentes ou iguais para problemas que são comuns, né? Então isso aí é importante a gente ter claro, né? O papel do professor, aí quando coloca o papel do professor, é a identidade do professor. Como é que ele constitui a sua identidade enquanto ser docente? E em ser docente, um trabalhador da educação, né? O professor como trabalhador da educação, aquele que ele sofre continuamente, né, de um processo que é um processo de se perguntar sobre sua função social, a sua função reflexiva sobre a aprendizagem. Ele não está lá apenas como aquele que vai lá e distribui o conhecimento e vai embora, mas qual é a implicação dele na reflexão do conteúdo que foi partilhado ao longo da sala de aula, ao longo do semestre, ao longo de um período de ano. Eu acho que o papel reflexivo e questionador contínuo do professor e da sua função social também é parte do fator de aprendizagem, porque um professor que não se questiona, apenas reproduz o que está no material, ele interfere na aprendizagem do aluno. Aquela aprendizagem ela não faz sentido, ela vai vazia na vida do aluno. Agora, se ele é um professor que é capaz de reorganizar o conhecimento a partir do tempo, espaço histórico, do que está acontecendo, das modificações, o aluno ele percebe que essa aprendizagem é uma aprendizagem viva, porque o primeiro a fazer a reflexão foi o professor. E aí ele também será capaz de fazer essa reflexão dentro dos componentes e das estruturas que ele possui. Então, isso também é importante. Isso é que se chama o papel ou a função do professor. Enfim, eu disse que esse vídeo é menor do que o outro, né? Nós só não conseguimos acertar direitinho a hora que era para parar e dividir entre um e o outro. A gente deveria perguntar, então, quais são as relações estabelecidas entre aprendizagem e psicologia, né? E que depois dessa aula a gente vai dar continuidade aos estudos das teorias de aprendizagem, né? De maneira presencial e presencial a gente vai dar continuidade ou algum outro momento quando for oportuno, remoto ou híbrido, a gente vai estar por aqui também, né? Primeiro, a gente pode chegar a uma conclusão que a aprendizagem é um conceito eminentemente histórico, psicossocial e cultural. Né? Mesmo que nós tenhamos predisposições fisiológicas para a aprendizagem, isso se dá dentro de um contexto histórico, de relações interpessoais que movimentam dimensões subjetivas e objetivas do mundo, é o que nós estamos chamando de psicossociais, e que entendemos que toda aprendizagem é uma construção cultural. Aquilo que nós chamamos de natural, na verdade, é cultural. Nós construímos dentro de um espaço de cultura, de linguagem, de modo de ser no mundo, e que vai mudando ao longo da história. Né? Então, a aprendizagem ela tem essas características: histórica, psicossocial e cultural. Aprender não é um ato mecânico. Né? Um aprender não é que cheguei, olhei e aprendi. Não. Ela exige curiosidade, atenção, espírito investigador e muitas vezes ousadia. Ousadia por quê? Ousadia de pegar conceitos que nos são dados, refletirmos sobre eles, transformar eles de acordo ou adequá-los de acordo com a realidade que está mudando. Porque o conceito está estático, mas a realidade muda por ser uma dimensão histórica. Então eu sou capaz de aplicar esse conceito, repensar a realidade e e trazer no final um outro tipo desse conceito que eu aprendi, um conceito mais reorganizado do mundo. Então isso também é importante, né? É ter claro que a aprendizagem ela é capaz de fazer isso. E a aprendizagem é um processo complexo e interativo, que nós já falamos, complexo pela dimensão das estruturas fisiológicas
psíquicas, relacionais e sociais e históricas que elas se colocam, né? É, e que são mudantes, são de mudança constante, mas essa aprendizagem que ela é complexa e interativa, ela é constituinte de um sujeito em situações concretas. Então, ela é mudança no sentido histórico, conceitual, a aprendizagem, mas ela fala de transformações e relações de um sujeito concreto. O mundo é real, né, para um conceito e um conhecimento abstrato. Isso vai promover, né, não somente conhecimentos e habilidades, né, ou seja, a representação dos conceitos dentro de si e as habilidades que eu trago desenvolvidas para estar manejando, né, manipulando o mundo real, mas também a aprendizagem ela promove atitudes e afetos. Então ela não é só uma dimensão cognitiva, ela é uma dimensão psíquica. Quando se fala de atitudes e afetos, atitudes que são valores, né, sentimentos, paixões que despertam internamente dentro de nós a partir de um conhecimento, e afetos, que são dimensões que nos atravessam e que fazem a gente atravessar outras pessoas, né? Nas relações, na construção de vias de contato para a vida e para uma vida pessoal e em sociedade. Não temos como fugir disso. E isso passa a ser uma responsabilidade muito maior para o professor, porque o professor acha que ele só está desenvolvendo com a aprendizagem conhecimentos e habilidades, e ele não está. Dentro de qualquer conhecimento e habilidade, também está articulado atitudes e afetos que você não controla dentro dos indivíduos, que são a dimensão da vida psíquica, afetiva, emocional de cada um dos seres que somos responsáveis. Né? Isso é importante a gente ter claro. Enfim, aqui tem alguns exercícios que seriam interessantes a gente dar uma olhada e pesquisada nos textos que nós estamos estudando sobre aprendizagem e que está no sistema, está no nosso AVA, no sistema aberto de consulta da nossa universidade, né? Então, a partir dessas perguntas, eu acho que vocês poderiam dar uma lida no texto para a próxima aula e a gente dá uma continuidade, né? Primeiro, tentar explicar para si mesmo o que é aprendizagem, né? Fazer uma discussão entre natismo e ambientalismo, seria interessante se vocês pudessem redigir alguma coisa a respeito disso, né? Ter claro quais são as características básicas da aprendizagem, e tentar enumerar os processos básicos de organização de uma aprendizagem e que seriam importantes para você, enquanto professor, ao longo do seu exercício em sala de aula, e a partir daqueles 10 fatores que nós colocamos dentro desses slides, e que também você encontra esses fatores aí expressos nos textos que foram dados para serem lidos, né, sobre aprendizagem e psicologia, né, escolher aqueles que são os 5 maiores. Para você, 5 maiores não. Aquele que para você, na sua experiência enquanto aluno, ou se você já estiver dando aula, né, enquanto professor, 5 fatores que você acha fundamental. Se você tivesse que escolher de 10, 5, quais são os que não podiam faltar para o seu trabalho enquanto futuro professor, né? E tentar justificar essas respostas, não é só enumerar. Justificar no sentido de explicar, fazer uma reflexão para si mesmo. E principalmente prestar atenção nos significados que cada uma dessas escolhas que você faz nas suas respostas produzem como transformação de conceito e de apreensão da vida a partir da leitura e desse vídeo que você vai poder ver e rever, essa aula que você vai poder escutar 15 mil vezes ou só uma vez, para poder construir o conhecimento sobre aprendizagem para si mesmo e utilizar isso como um elemento da sua própria formação docente, né, enquanto aluno de graduação. É isso, queridos. Eu acho que agora eu posso me despedir, viu? Que a gente terminou o vídeo sem a gente fazer aquele corte básico, né? Vejam e revejam esses 2 vídeos quantas vezes vocês puderem, quiserem, né? Peguem o texto, sublinhem, respondam as perguntas que foram colocadas no final desse slide. Esse slide vai estar também no AVA para que você possa tê-lo e possa revê-lo. Eu vou colocar esses slides em PDF. Então fiquem tranquilos que vocês vão poder retomar esse conteúdo quando quiserem. E na próxima aula a gente vai avançar com os nossos conteúdos, né? Vou tirar algumas dúvidas que vocês tiverem, mas a gente vai dar uma continuidade ao nosso processo de aprendizagem, né, dentro da psicologia da educação. É isso. Então, sejam muito felizes, aproveitem bastante esse conteúdo, como todos os outros que a gente está tendo. Espero que tenha sido muito legal, porque para mim foi muito interessante estar com vocês, mesmo dessa forma,
porque sempre temos uma desculpa para a gente se encontrar e a gente poder conversar e falar de maneira aberta, tranquila, normal sobre as coisas da psicologia e da educação. É isso, um abraço grande, bom estudo, boa leitura, boa releitura, né, desse processo, desse tópico sobre a aprendizagem e a psicologia. Tchau, tchau, a gente se vê na UERJ. Tchau, tchau.